E no episódio de hoje nós temos aí um assunto inédito nessa bancada. Sempre quando a gente traz novidade, eu gosto de frisar que o assunto é inédito, porque a gente usa muito esse tipo de serviço, mas pouca gente entende a real importância e o tanto que isso pode representar lucro, prejuízo e pode fazer você economizar uma boa grana, tá bom? Então esse episódio, para você que é fã aí de contabilidade, de gestão patrimonial, hold, enfim, nós vamos bater um papo aqui hoje com o nosso convidado que é especialista nesse assunto. Então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que você tá? Como é que foi a virada de ano? Tá tranquilo aí? Janeirão, ano começando aí, né? Ano novo, vida nova, novos hábitos, novos costumes. Correr atrás, né, gente? Sempre correr atrás, não pode parar não. Vamos falar aqui de um assunto super importante que eu confesso para você que eu tenho várias curiosidades que eu quero aqui especular o nosso convidado, que é expert no assunto, né? Nosso convidado é especialista na parte de contabilidade rural, não só contabilidade rural, acho que porque na verdade é tudo empresa, é tudo a mesma coisa, né? É isso mesmo. Mas eu tô aqui com o Thiago Arantes, ele que é CEO da Agritax. Thiagão, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, né? Primeiro eu falar que é um assunto muito interessante, é um assunto que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta, né, cara? Não adianta, sabe? E esse é um ponto muito importante. Por não gostar, muitas das vezes a gente tem muitas coisas que precisam ser observadas, né? Mas antes de falar de contabilidade, deixa eu me apresentar. Sou o Thiago Arantes, sou contador, também sou formado em TI. Então tenho uma carreira bem bacana aí, bem sólida nessa parte contábil. Já rodei bastante, já fiz muita coisa legal envolvendo contabilidade e as suas aberturas dentro da contabilidade, né? E quando a gente fala de contabilidade, aí você já abriu a porteira, então vamos embora para dentro, né? Então, muitas das vezes a gente fala, contabilidade rural. Cara, o que é uma contabilidade rural? Cara, assim como toda e qualquer contabilidade, a gente visa apurar lucro ou prejuízo da empresa e, a partir disso, o seu patrimônio de uma forma bem simples. Mas vamos falar assim, de rasgado. O que é lucro ou prejuízo? Ganhou ou perdeu naquela situação? Foi bom ou foi ruim? Perfeito. E patrimônio, o que você tem de bem seu e o que você deve? A sua equação é mais positiva ou negativa? Do que você tem em dinheiro, do que você tem a receber, que você tem em bens, confronto com o que você tem a pagar. É basicamente isso. Lógico que existem regras, existem conceitos, princípios, mas de uma forma bem simples. É isso. Então, eu já tive alguns episódios muito interessantes que eu vou ter reunião com algum empresário, aí eu apresento o número e eu falo assim, tá errado. Aí eu falo, cara, eu acho que tem fundamento no que o cara fala. Aí você fala assim, pô, mas como assim tem fundamento? Ele não entende nada de contabilidade. O cara criou um negócio do nada. De repente o negócio é gigante. Ele tem ali, não necessariamente, ele pode não saber a técnica, os detalhes, mas ele sabe mais ou menos o número que tá passando ali dentro. Perfeito. E você formou primeiro em qual, Thiago? Em TI. Eu formei primeiro em TI. Depois eu fiz contabilidade. São áreas bem diferentes, né? Assim, cara, legal você ter falado. Não é. Não é? Não é, porque assim... E aí eu costumo brincar que Papai do Céu sempre foi bom demais pra mim, né? Então, quando eu formei em computação, aí não engrenou, cheguei a ser web designer, mexer com banco de dados, e não engrenou, não era um negócio que eu vi tanto amor. Aí resolvi fazer contabilidade. Mas por que você resolveu fazer contabilidade? Isso aí foi uma história engraçada. Pode contar, brincar que é o seguinte, tava eu e meu pai aposentado do Banco do Brasil e ele é advogado e contador. Aí a gente tomando cerveja um dia, ele falou, Thiago, por que você não faz contabilidade? Aí eu topei, aí eu tô nessa ressaca até hoje. E aí, então assim, foi uma sugestão do meu pai e acabei me apaixonando, sabe? Uhum. E é algo que eu vivo todos os dias da minha vida, é uma paixão que eu tenho, que é a contabilidade, né? Então, cara, perdi onde eu tava. Que você tava falando da sua transição da carreira para contabilidade. Sim. E aí, quando entrei na faculdade, comecei a atuar com contabilidade, veio uma legislação nova, transformando todas as informações contábeis e fiscais em papel e meio digital. E aí, cara, base de dados em cima de base de dados. Você já sacava tudo? Então eu já sacava, ajudou demais. Então assim, numa posição que eu tava, digamos assim, iniciando ali como trainee no escritório de auditorias, me colocou no outro patamar, porque tudo aquilo que precisava ser feito, eu já conseguia executar, bastava adequar a técnica, entender. Entendi. Então isso foi extremamente positivo. Então, você fala assim, não tem nada a ver, cara, hoje
O meu trabalho é muito grande com ajustar base de dados, extrair dados, gerar, para depois analisar. Faz Lógico um que- SQL também lá? Não, cara, SQL tem os estagiários que fazem pra gente e tudo mais. Mas assim, a gente tem alguns trabalhos que são muito voltados com isso. Então, com softwares, então tem um software que a gente utiliza, já melhorei. E aí eu fui contratar o software, muito engraçado também, que quando fui contratar esse software, o pessoal foi fazer o contato com eles nossa, já fui seu aluno, vem aqui, vamos conversar. E aí a gente vai adequando e algumas melhorias para isso. Então, tem muito a ver, cara. Hoje a gente depende muito disso. E é uma coisa que quando a gente fala da contabilidade rural, e a gente entra muito falando muito da questão da qualidade da informação, está muito relacionado com sistemas. Muito. Mas se você não tem um sistema adequado, se você não tem um sistema legal, você vai ter uma informação quadrada ali. Sem falar que produtor rural ainda usa caderneta. Nossa, não fala. Caderneta, papel, recibo, então tem muito disso, muito disso. E é uma mudança de cultura que a gente vai vivenciar agora, isso já está acontecendo. Eu falo isso porque alguns clientes já estão trazendo ERPs para dentro, estruturando escritório, contratando pessoas para cada área específica. Então, a gente vê uma melhoria nisso aí, mas é um processo cultural. E aí a gente tem mudança de gerações, os filhos assumindo o negócio. Então tem muita coisa para acontecer. E é muito interessante porque você chega numa reunião com um produtor rural, ele está com o celular em cima da mesa, ele vira para você e fala assim, eu preciso olhar meu celular porque eu estou medindo lá a umidade da terra, talvez eu preciso ligar o pivô para irrigar, tá bom? Ah, beleza. Não, pode ficar com o celular na mesa. Eu falo, não, então pega para mim um relatório financeiro pra gente conferir e de repente vem um caderno. Aí eu falo, pô, cara, você tá com um negócio ali online. De última geração, né? De última geração, que precisa ser convertido num número pra você analisar e esse número tá no papel. Então a gente ainda vê uma gap, disparidade muito grande. Mas isso, cara, a gente vai ter uma evolução, já está tendo. Já está tendo. Hoje a gente vê muitos softwares, startups, falando de sistema de gestão de fazendas e tudo mais. Então a gente tem um movimento muito grande. Assim como as empresas foram forçadas lá no passado a trazer uma melhor informação tributária e contábil devido a fiscalizações, isso também vai vir. Então a gente tem mudança de cultura e uma mudança fiscal também da visão disso aí. Então isso vai acontecer e vai ser cada vez maior e vai acontecer para o produtor rural, não tem jeito. Né, Thiago? E a gente pega também que a gente tá pegando agora uma fase do boom da conectividade nas fazendas, né? Antigamente, internet em fazenda era caríssimo. Eu lembro de já ter visto fazenda com orçamento de 20, 25 mil reais para construir uma antena, para colocar uma torre para pegar uma internet a rádio. Hoje em dia, com 600 reais, você compra lá um receptor de satélite, você conecta a fazenda, você consegue digitalizar tudo, né, da fazenda, igual você falou, já utilizar um sistema de gestão, um controle de fazenda mais através de um software, né, de gestão. Mas, Thiago, me explica, o que é a AgriTax? Bom, a AgriTax, cara, é o meu filhotinho, né? Minha filhotinha, brincadeira. É um escritório contábil com foco no agronegócio. O que eu fiz, cara? Como eu falei, eu tive uma carreira muito bacana, vivi muita coisa legal. Uhum. E eu quis pegar toda essa experiência, esse conhecimento que eu tenho e colocar numa instituição, numa empresa, para que eu possa conseguir fazer aquilo mesmo que eu fiz nessas grandes empresas, que eu passei, conseguir produzir isso para o produtor rural, para uma agroindústria, para uma revenda de porte médio, intermediário, até o pequeno, aquele que eu vejo que tem uma intenção e quer prosperar. Você trabalhou mais focado em revenda, então? Cara, eu trabalhei em indústria, então eu fui controller de um grupo do agronegócio aqui no estado de Goiás, até conduzi o processo da venda desse grupo. Então tinha indústria, tinha revenda, tinha armazéns, então vivi bastante isso aí. Hoje a gente tem alguns grandes clientes que são grandes produtores rurais, então tenho essa vivência. Né, esses grupos lá de Rio Verde são uma loucura, né, cara? Um movimento maluco, né? É muito grande, é muito grande. Então... Eu fico vendo, igual, por exemplo, recentemente saiu um escândalo de uma empresa aqui em Goiás, não sei se você ficou sabendo, também não vou falar o nome da empresa, que o cara da logística lá desviou 50 milhões de reais, cara. 50 milhões de reais. Assim, eu fico imaginando, porque uma empresa que fica grande demais, às vezes é difícil amarrar todas as pontas, né? Como é que é isso? Assim,
eu trabalhei muitos anos com auditoria, então eu trabalhei com auditoria independente e fui também gestor de auditoria interna, né, do grupo de empresas grandes aqui do estado. O que acontece, cara? A empresa, quando ela vai crescendo e ela não tem uma estruturação, uma organização, ela vai se perdendo. Então assim, você fala, ele desviou 50 milhões. Cara, talvez esses 50 milhões não fez uma sensibilidade no caixa dela, talvez aquilo foi gerado de uma forma incorreta. Então, quando a gente fala de negócios, a gente bate muito pesado, e a gente do foco da auditoria, a gente bate muito pesado no que a gente chama de controle interno. O que é o controle interno? É tudo aquilo que a empresa faz para se proteger de desvios e de erros. Processos. Depois, vocês procuram na internet, gente, não é para aprender a fazer isso. Como comer de graça no McDonald's, no YouTube. Vocês vão ver aquele vídeo. Na minha aula quando eu dou aula de auditoria, o primeiro minuto da aula é aquele vídeo, sabe? É um francês que ele explica. Por exemplo, ele para na frente do guichê, aí a pessoa vai atender e fala assim, esqueci minha carteira, não vou querer nada não, isso no drive-thru. Aí ele vai e acelera, o cara de trás faz o pedido e paga. Aí ele para na frente, pega o lanche e vai embora. Então, aí é roubo. É isso. E por que eu tô explicando isso? Num processo normal de controle interno, o que iria acontecer? A pessoa que vai entregar o lanche fala assim, me mostra o cupom, por favor. Aí apresenta o cupom, confere o lanche, pronto, acabou. Perfeito. Entendi. Isso é um controle interno. Peguei o raciocínio. É tudo aquilo que a gente faz e cria processos e procedimentos para inibir a falha ou até mesmo um desvio. Entendi. Então, muitas das vezes, em algumas empresas, você vai comprar um negócio, você vai lá, paga no caixa para depois ir retirar o produto na parte de retirada. Isso é um processo de controle interno. Porque muitas das vezes, se você vai lá na parte de retirada, tira o produto, talvez a pessoa que está pegando o produto não observa que está sem um carimbo de pago, pega o produto e vai embora. Entendeu? Então, é isso. Então, quando a empresa vai crescendo, ela vai vai trazendo mais pessoas, vai trazendo mais áreas. Então, quanto mais situações a gente criar para segregar funções, para criar travas, aí a gente consegue inibir. Vai ser 100%? Cara, não vai não. Ser humano? Não vai não. Não é brasileiro, né? Eu trabalhava como gerente de auditoria de uma indústria de refrigerantes, e aí um dia a gente voltando para a empresa, com o carro da empresa e o caminhão na frente, eu digo pra você que eu só vi o casco voando assim, do caminhão pro mato, assim, da rodovia. E a gente ficou olhando e tal, e eu era recente nessa empresa. Aí eu virei pro cara do meu time que tava junto comigo e falei, cara, o que é isso? Ele falou, não, Thiago, eu vou te explicar. O casco, quando desconta do colaborador, desconta pelo preço de custo. Aí ele joga aqui, depois ele volta e pega e vende no bar pelo preço de venda. Então ele sempre tá descontando, 90 centavos e tá vendendo no bar por 2. Nossa! E aí você fala assim, mas a empresa não está sendo lesada. Não, mas ela vai ter que ter um departamento de compra para comprar vasilhame, um gestor para conferir isso e aquilo. Então, você vê, cara, o ser humano a cada hora cria alguma situação. Produtos assim, fazenda, que tá próximo de vencer e não observou o prazo, porque tem muitos produtos que estão próximos de vencer. Você liga na indústria, ele faz um processo, pega aquele vasilhame, faz um processo, te devolve, que ainda pode usar mais durante algum tempo. Alguns itens é possível. Uhum. Se não tiver uma observação muito forte com a data de vencimento, perde o produto na fazenda. Aí você fala assim, não lesou, não foi um roubo. Não foi um roubo, mas foi um erro. E esse erro vai custar caro, que a gente sabe quão caro são os insumos para uma produção. Então, a mesma coisa, a inobservância do período de manutenção de maquinário, que é uma coisa que a gente cobra muito nos clientes nossos que tem fazendas. Cara, cadê o controle das manutenções? Então você ajuda o cara de maneira geral ali na fazenda. Então a gente vai criando situações, porque, gente, tudo que acontece ali vai morrer em alguma linha da contabilidade. Entendi. Manutenção de maquinário. Cara, por que seu manutenção de maquinário tá tão alto? Ou por que tá tão baixo? Ou por que tá tão baixo? Não, Thiago, nossa manutenção é baixa porque nossos veículos são novos e estão na garantia. Ah, beleza. Mas os veículos são novos? Não são novos. Então por que não tá tendo manutenção? Então tudo isso a gente vai criando alguns indicadores baseados na experiência, expertise que a gente tem, para que comece a criar alguma análise diferenciada. Mas eu só consigo fazer isso se a entidade, a fazenda, a propriedade começar a ter uma gestão mais eficiente para poder chegar um número para mim. Então, assim, a contabilidade, cara, a gente lê uma história de um livro.
Só que alguém escreveu essa história. Se essa pessoa escreveu uma história triste, eu vou ler uma história triste. Entendi. Mas se ela escreveu uma história legal, eu vou ler uma história legal. Agora, quando eu tenho a história escrita, a gente pode ali, vamos dar um pouquinho nisso aqui, vamos analisar essa parte. Então, baseado nisso, a gente consegue efetivamente ajudar a gestão. Por isso que a gente fala que a contabilidade, a função dela é auxiliar na tomada de decisão. Olha, a linha de manutenção está muito alta, Vou seguir nesse mesmo exemplo. Então a gente precisa o quê? Trocar maquinário? Vou trocar maquinário. Então vamos buscar qual que é a taxa de juros, qual que vai ser o resultado dos juros para eu fazer um financiamento, vai mudar. E se eu trouxer uma outra máquina, minha produtividade vai ser melhor, eu vou conseguir usar melhor, vou conseguir atender mais áreas. Então isso a gente faz em conjunto, que é ajudar nessa análise. Então o objetivo nosso, da Agritex, não é só enviar efetivamente no final do ano uma prestação de contas próxima do imposto de renda, do que vai acontecer no próximo ano. Ou a guia para pagar, né? ITR. Não, o objetivo nosso é a gente ajudar de uma forma. E aí a gente sabe, cara, com as altas que a gente tem hoje nas commodities, o produtor está faturando muito alto, com certeza, mas o custo dele está muito acompanhou, maior. Né? Então, e quando a gente fala de custo do produtor, a gente fala de risco. Há 5 anos, o risco do cara era 2 milhões. Hoje, o mesmo espaço, a mesma área, o risco dele é 7, 8. E tudo travado em cima dele. Então, se ele não conseguir ter uma análise melhorada, ele não vai entender e saber exatamente a margem dele. Que hora que eu vou pegar dinheiro que eu tenho no caixa e pagar insumos? Que hora que eu posso ir lá no banco e pegar recursos? Quantos por cento do patrimônio eu posso comprometer, né? No novo empreendimento? Tudo isso, cara. Tudo isso. Tiagão, mas eu vejo, cara, hoje eu tenho 3 empresas e eu tenho um contador muito bom, né, que cuida de da minha principal empresa, e eu falo para ele, né, que assim, eu quero aqui bem aqui no limite aqui, ó, do que é certo e do que é errado, assim, né, não quero fazer nada errado, mas também eu quero jogar com o regulamento debaixo do braço. Então eu vejo que a contabilidade, ele é muito mais uma inteligência tributária, né, porque o Código Tributário do Brasil é horrível, né, cara? Você vai pagar imposto, até você respirar aqui, você tem que pagar um imposto. Isso é legal. Eu fazendo um material essa semana para o escritório, da gente de material para prospecção e tudo mais, a gente achou uma pesquisa que fala que por dia útil no Brasil são editadas ou alteradas 789 normas. Nossa senhora. É invencível, cara, né? Não vence. Se depois procurar na internet, o cara que imprimiu o livro das leis do Brasil, cara, o negócio é 2 metros de altura, gigante, sabe? É estranho. Você nunca vai conseguir, porque todo dia tem um negócio novo. Pois é. Né? Então, essa parte, é legal você falar, porque muitas das vezes, a gente, em alguns trabalhos, o cliente fala assim, cara, como que é isso? A gente faz todo um mapa e uma análise tributária. Fala, olha, eu vou te ser bem sincero, a gente sabe que o 100%, sem discussão nenhuma, é isso. A gente tem algumas possibilidades que hoje algumas empresas já têm ganhado, já têm sido aceito, mas existe um risco envolvido nisso aqui. E tem certas coisas que não dá para fazer de jeito nenhum. E muitas das vezes a gente tem perfil de cliente que fala, cara, eu quero correr esse risco. Você pode ter um problema? Cara, pode ter um problema. Mas se você tiver Aí, no caso, eu sempre falo, cara, procura um apoio jurídico, um advogado que vai chancelar e vai te dar uma segurança se lá na frente ele vai conseguir defender ou não. Então, muitas das vezes, alguns trabalhos, a gente senta com o cliente e fala, olha, a gente tem visto empresas fazer isso. Existe um risco envolvido, como não existe um risco envolvido. E a gente também fica à mercê de muito problema de interpretação do próprio fiscal. Tem um determinado cliente que a gente fez uma operação, ok, o advogado validou, Receita Federal negou. Fizemos a defesa, negou. Fizemos outra defesa, negou. Foi para o judiciário, está discutindo a justiça. Os períodos de 2, 3 meses para frente, a Receita Federal foi e depositou o dinheiro na conta da empresa, da mesma coisa que a gente está discutindo na justiça. Ué. Aí você fala assim, qual que é a lógica? Não tem lógica, cara. Porque muitas das vezes um fiscal tem uma interpretação, outro fiscal tem outra. Ou seja, segurança jurídica zero, né? E aí a gente já tem mais outros problemas de segurança jurídica. Tá igual o STF, né? Assim, ninguém sabe. Igual assim, empreender no Brasil já é um negócio difícil, né? Aí você imagina empreender, você enfiar um dinheiro na terra, esperar chuva e sol para aquilo brotar e talvez A gente fez um podcast aqui, cara, com um advogado. Agora eu não tô lembrando de cabeça o nome. Não sei se a Dinac vai lembrar ali. Mas, enfim, a gente falou de recuperação tributária.
que o cara ficou pagando imposto lá, pagou, sei lá, duplamente, bitributação, e aí fez uma auditoria, levantou e foi, processou, e aí recebeu, mas só que aí depois tomou um outro processo da Receita, uns trem sem pé nem cabeça. Assim, a gente, na Agretex, a gente tem muitos clientes desse tipo de trabalho. De recuperação. Que o cara pagou imposto a mais. Ele não pagou, então ele pagou acontece. Imposto a mais, ou ele deixou de beneficiar de uma determinada operação. E aí, quando a gente levanta, fala, olha, essas situações aqui já tem todos os entendimentos, decisões favoráveis da Receita Federal, está de acordo com a lei, porque por algum motivo de falha de sistema, inobservância do time que executou, a gente consegue recuperar. E a gente tem tido resultados consideráveis nos últimos anos, tá? Entretanto, tem outras situações que vai para dentro da justiça. E assim, aí tem muita gente que fala assim, não quero fazer esse tipo de trabalho, não, que eu vou chamar a fiscalização. Eu falei, cara, tá quase todo mundo fazendo isso. Você acha que tem auditor suficiente para olhar, julgar e analisar? Não tem. Eles vão brigar, ó, você é um consórcio, vai que você é contemplado. Pois é, e aí sim, já falaram que aí você traz todos os olhos dos órgãos para sua empresa e que aí eles vão achar um cabelo no ovo lá e vão meter o ferro. Não é assim, não? Não é assim, não. Assim, não é isso. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí entra naquilo efetivamente que você está buscando. E aí, como a gente faz esse trabalho, lógico que eu vou fazer um mapinha ali, digamos um semáforo, verde, amarelo e vermelho. Olha, tem os itens que são verde, esse item amarelo. Cara, busca uma liminar, uma decisão judicial para depois a gente se beneficiar. Mas aquilo que é transparente, tem algumas situações de cliente que, por falta do sistema, ele foi e deixou de usar um item que reduzia o imposto porque o sistema não trazia aquela nota para o arquivo. E a gente vai, busca e consegue trazer esse item e refazer esses arquivos. Então a gente consegue efetivamente fazer isso. Não tem nada de discussão, nada que vai ser. Se por algum motivo vir a fiscalização, a gente vai apresentar os documentos e tudo bem. Agora, se existe uma outra situação que ele criou dentro, aí infelizmente essa situação pode ser que apareça. Mas não é regra. Não é regra. Porque eu falo, cara, hoje, como a gente tem esse trabalho na nossa carteira, o maior entrave que a gente tem hoje de conseguir vender esse serviço, que não é que eu chego num cara e já 30 bateu na porta dele. Entendi. Já e é 30 que aparece do nada, cara. Agora mexer com a receita é complicado, né, Thiago? Porque ela é assim, né? Vamos falar aqui do imposto de renda, por exemplo. É assim, você tem que me pagar. Aí, beleza, quanto que é que eu tenho que te pagar? Não sei, você que tem que saber. Mas se você me pagar errado, eu vou te pegar. É mais ou menos assim que funciona. É isso aí. Você que confessa quando você deve pagar. Né? E aí, se você paga errado, aí ela vai te cobrar. Ela vai e descobre que você pagou errado. E aí, já mudando um pouco a linha de imposto aí, cara, eu tenho um imposto que eu tenho nojo de pagar, que eu pago todo mês. Eu sei que a gente precisa de imposto, a sociedade ela tem que ter imposto, porque senão como é que vai movimentar a máquina pública que envolve toda a sociedade e tal. Mas é o tal do PAGDAS, o Simples Nacional. Mas isso aí, o produtor rural não paga, né? Não. Isso aí é direcionado para a empresa. Lógico que se a empresa rural for cadastrada na modalidade do Simples Nacional, sim. Se não, isso é específico. A gente tem basicamente 3 formas de tributação de pessoas jurídicas. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Tá? Uma forma bem objetiva. Simples Nacional é uma modalidade direcionada para empresas que faturam até 4.800.000, tá? Que são as microempresas, pequenas empresas, empresas de pequeno porte, tá? E aí a gente tem um lucro presumido, que vai em empresa que fatura de 0 até 78 milhões. Aí você falou, uma microempresa, empresa de pequeno porte, pode ir para o presumido? Pode. Se por algum motivo o presumido for melhor, pagar menos imposto... Aí que entra a inteligência tributária. Aí entra a inteligência tributária. E tem uma outra modalidade que é lucro real, que ela é obrigatória para as empresas acima de 78 milhões de receita, mas as menores podem optar. De uma forma bem simples. O Simples Nacional, a gente junta praticamente todos os impostos federais, previdenciários e municipais e estaduais em uma única guia, calculada sobre o faturamento ou sobre o valor recebido. O presumido, estado e município, você paga conforme a lei do estado e do município, que é o ICMS e o ISS. E os impostos federais vão tudo aglomerado sobre o faturamento ou sobre a receita. No lucro real, a gente calcula os impostos, os principais impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social, sobre o lucro apurado. Tiago, se der prejuízo, não tem que pagar.
Entendi. Mas tem o PIS, COFINS, IPI, INSS, que Isso- paga do mesmo Isso jeito. mensalmente, né? Isso mensalmente. O imposto de renda e a contribuição social, você pode optar por mensal ou trimestral, Que no caso só empresa de lucro real. que é só as empresas do lucro real. A empresa- As do presumido é trimestral. O do simples não O dá. simples é mensal. O simples é mensal. É mensal. Então, a gente tem basicamente esses 3 formatos de tributação da pessoa jurídica. A pessoa física, o produtor, aí tem um cálculo que você faz numa presunção e tem o que é semelhante ao lucro real, receita menos despesa, basicamente. Entendi. E qual que é o juro mais baixo? Qual que é o imposto mais baixo dessas 3 opções? Vai depender do negócio. Ah, Vai depender do negócio. Por exemplo, produtor rural. Hoje a gente fala muito de constituir uma holding rural, Isso, colocar os muito. bens, fazer isso, fazer aquilo. Precisa fazer um estudo do que efetivamente é. Porque muitas das vezes a gente faz toda essa organização para proteger os bens, colocar numa holding, estruturar no planejamento sucessório. Mas acaba que o faturamento pode ser na pessoa física seja melhor. Tem que entender. Cada caso é um caso. Assim, você pode ter vou te dar um exemplo. isso aí tá mais pra engenharia, não tá? Cara, é mais ou menos isso aí. É bem próximo. Engenheiros costumam ser muito bons de contabilidade fiscal. Porque assim, você vai depender também da forma em que ela opera. Uma mesma empresa que opera contratando frete de terceiros ou que tem frota própria, pode ser que o lucro real seja melhor para essa e o presumido para essa. Vai depender. Então a gente tem que fazer uma análise, aí tem que ver, na hora que bater determinados valores de receita, qual que encaixa melhor. Então aí que a gente fala, e a gente faz muito é o planejamento tributário, que é muitas das vezes você olhar para o retrovisor e vendo o para-brisa, que é o quê? Historicamente, como são as operações dele. Mas, cara, qual que é a sua projeção para o próximo exercício? Aí, baseado no histórico que a gente tem com as projeções, a gente monta uma projeção apresentando para o cliente, falando, cara, olha, hoje você está assim, é isso que você tem de impostos, mas com o que você está esperando, talvez a forma de tributação não seja essa. Essa pode ter sido muito boa no passado, mas pode ser que no futuro a gente mude e migre para uma melhor. Que aí é um trabalho muito legal de fazer, muito interessante e que muitas das vezes, cara, você pode alterar aí no final do 30%, 40% da margem final de lucro. Entendi. Entendeu? E aí, você tocou num ponto interessante, que é até uma dúvida minha que eu tenho, essa questão da holding, né? Porque a gente tá vendo aí que o ITCMD, principalmente com o governo que assumiu agora, ele é inimigo de herança, né? Ou seja, quem morreu tá querendo tributar onde que der, né? Hoje a gente paga, acho que é 8%, mais ou menos, né? Então, você deixou uma fazenda de 100 milhões, 8 milhões, o cara tem que pagar para poder receber a fazenda. Isso mesmo. E aí, a gente tá vendo aí que tá o pessoal comentando dessa questão de holding. O que é a vantagem ou o que é a desvantagem de ter o patrimônio dentro da holding? Olha, além do planejamento tributário, que a gente tem essa análise a ser feita, a questão maior que envolve uma parte mais de sucessão, porque muitas das vezes eu tive um cliente, cara, que o pai dele faleceu assim, abruptamente de acidente. E aí ele ficou bloqueado com tudo, no meio da plantação da soja. Precisando de tudo. de Então, tudo. por sorte, o pai dele é uma pessoa renomada na região, as revendas fizeram as vendas, já estão acostumadas com esse tipo de situação. Agora, no momento que você tem uma estrutura feita numa pessoa jurídica, tudo muito bem feito, na ausência do principal sócio, o negócio não para. Uhum. Agora, quando é na pessoa física, tudo travado no CPF, aquela pessoa faleceu, Lascou. a operação fica ruim. Então, a gente tem essa questão de segurança patrimonial, a gente tem, que aí já é uma questão que eu não entro muito, porque isso é uma discussão muito mais judicial. Dentro da minha alçada, contador, eu vou explicar a melhor forma de registrar, como fazer, como estruturar a empresa, mas toda a parte contratual, toda a parte documental, isso aí é uma atribuição do advogado. Do advogado. Então, muito dos trabalhos que eu faço, na hora que eu chego para reunião, tem um advogado do lado, ou é um advogado parceiro, porque muitas das vezes chega em certas situações que se acontecer alguma lá na frente, dentro da minha atribuição profissional, eu não consigo reverter. Entendi. Então, eu baseio-se muito nisso. Mas quando a gente fala de holding, a gente tem questão tributária, questão sucessória, proteção dos bens, então tem muita coisa envolvida. E onde a gente vai efetivamente muito forte é no planejamento tributário e na forma de análise de resultado, porque aí quando se transforma uma pessoa jurídica, e esse é um grande problema que a gente tem visto muito nas holdings,
Cara, pessoa jurídica é muito diferente de pessoa física. Total. As obrigações mensais, as Total. declarações que a gente precisa fazer. Então, muitas das vezes a gente tem grandes contadores especialistas em pessoa física. Ele sempre fez pessoa física, é a especialidade dele. Se for Rio Verde, Jataí, essa cidade, você vai ver cada escritório top, os caras são referências. Entretanto, quando você parte para pessoa jurídica, talvez não seja muito o que eles atuam, a expertise deles. Então, aí a gente acaba vendo algumas falhas, algumas situações, que isso requer um conhecimento da pessoa com a parte contábil e fiscal da pessoa jurídica, que é muito diferente. Isso é muito diferente. E tem um número mágico, Thiago, por exemplo, assim, o meu patrimônio é de X milhões de reais, compensa fazer hold. Tipo, sei lá, 5 milhões compensa, abaixo disso não compensa? Ou isso... Não, eu não consigo ver, não. Não consigo chegar assim. Eu acho que todo tanto que você puder proteger da segurança é o ideal, tá? Uhum. Mas assim, aí é o que a gente precisa entender exatamente qual que é o objetivo daquela família, daquele produtor. Então, diante do objetivo da família, a gente vai buscar o que pode ser o melhor para ele. Que pode ser o melhor. E hoje, Thiago, como é que o produtor ele trata a parte contábil nas fazendas? Assim, hoje você atende mais micro, pequenas, médias, grandes. Hoje, o que é o seu público-alvo? E como que é essa relação com o produtor rural? Cara, é aquilo que eu falei, é uma mudança de cultura. Eu tenho clientes que são pequenos produtores, tenho médio, também tem grande produtor na nossa carteira, né? Então, lógico que aí alguns são trabalhos diversificados. Então, tem alguns grandes produtores que a gente não faz a parte da execução contábil, mas eu faço um trabalho de auditoria, de orientação junto com eles. E esse já está numa pegada diferente, que ele já viu que ele está num porte maior, então ele já tem escritório, já tem estruturado. Equipe, né? Uma equipe. Eu já vi muito, cara, sabe o que é? E o cara misturar a conta da fazenda com a conta pessoal dele. Isso é mais normal. E, cara, como é que você vai apurar resultado aqui depois? Se o que você tem aqui, você mistura com sua conta. Aí ele vende um boi e paga a escola do menino. Né? Tem um cartão de crédito rodando. Mistura tudo, cara. Como é que pode isso? Então, assim, e esse é um negócio legal, que é uma das primeiras coisas que eu falo muito com meus clientes. Eu falo, cara, olha, pra gente seguir nisso aqui, a gente tem uma mudança de cultura a ser feita. Então, essa mudança de cultura não é um negócio que é da noite pro dia. A gente precisa começar a evoluir um pouco. Então, muitas das vezes, o cliente, quando começa o trabalho comigo, o foco principal é imposto de renda, ITR, faz um trabalho ou outro. E à medida que a gente vai estruturando a parte de gestão dele, eu vou conseguindo trazer uma contabilidade melhor. Mas tem certos clientes que, dependendo do perfil, eu falo, cara, não vai dar liga, não. Porque não encaixa no perfil de trabalho que a gente quer. Eu não quero ser aquele cara que só recebe documentação uma vez por ano, apura o imposto de renda e é isso. Não. Eu quero efetivamente fazer parte ali. Lógico que não pegar dos lucros e nem assumir os prejuízos dele. Mas estar junto com ele para ajudar, para ele entender melhor os números. Então, o produtor, cara, ele sabe muito bem, assim, na cabeça dele. Mas tem muitas das vezes, ele não consegue ver que uma determinada ação, ele pode melhorar consideravelmente o resultado. Então, assim, tem um cliente nosso que já trabalha, já tem 4 anos que a gente está junto. Então, eu tenho ajudado ele na parte de contar, mas o maior resultado é a melhoria da qualidade da gestão. Cara, hoje ele tem um orçamento que ele faz previsto para ser realizado. Olha aí. Então, assim, olha, a previsão para essa safra e safrinha é gastar tanto, ter receita de tanto. E à medida que os meses vão acontecendo, eles vão comparando. Aquilo que tem variação, eles vão aprendendo. Falam, olha, a gente estimava o gasto disso aqui nesse valor, mas na verdade é o dobro. Então a gente precisa talvez rever, precisa talvez comprar um caminhão, mudar a forma, o maquinário, a gente sempre está contratando terceirizados para fazer, talvez seria melhor a gente ter um maquinário, fazer um financiamento. Então vai começando a entender. Então o objetivo sempre é esse. Aí você fala do perfil de cliente, cara, o perfil do meu cliente é um cliente que eu vou conseguir encaixar com a metodologia que a gente está propondo. Já aconteceu da gente ter, nossa, dá liga, ok, mas na hora do vamos ver, não acontece. Isso é muito ruim, é frustrante para mim, é frustrante para ele. Uhum. Mas assim, existe esse perfil de cliente, independente do porte dele, é o perfil do cliente que quer efetivamente mudar a forma de olhar o negócio dele. É o que, assim, que a gente vê muito também em fazenda, né, Thiago? Porque é o seguinte, você pega lá o produtor que tem lá 5 mil cabeças de boi, por exemplo. E aí, cara, você vai vendo um histórico de ano após ano, aquele rebanho dele vai só diminuindo e ele não tá vendo dinheiro.
Não sabe? Porque às vezes as coisas tomaram uma proporção tão grande que ele não tem muita noção do nível de endividamento e não sabe ali qual que é a relação dívida-PIB, né, dele, assim, né, de produto interno bruto que ele tem, que ele gera de receita e o que ele pode comprometer dentro da propriedade, né, cara? Isso é muito comum também, né? Esse negócio tem alguns exemplos. Tem um cliente que ele entrou para nossa carteira. Aí começamos a fazer o que a gente chama de inventário do que ele tem e do que ele deve. Para levantar tudo. Aí eu falei, cara, me passa, por favor, as notas que você tem aberto nos seus fornecedores. Ele, não, você vai ter que ligar no fornecedor e perguntar. Aí eu falei, não, peraí, como assim? Ele que sabe, ele fatura pra mim, aí eu faço os depósitos, ele faz um encontro lá e fala. Resumindo, numa dessas tinha um fornecedor que tinha 30 mil reais parado, tinha mais de 2 anos, que eu tinha pago a mais. Eu não sabia. Então, esse é uma situação. Então, é tanta coisa acontecendo que passa, cara. E a gente sabe, se olhar a sua conta corrente, tem hora que você se perde com alguns gastos ali. Agora, você imagina uma propriedade rural. Não, e sem falar também que esse tipo de gestão acaba sendo muito propensa a cair em golpes, né? Porque a gente sabe que a bandidagem não dorme. Tem um amigo meu que planta ali em Caldas Novas. Até participou do podcast aqui com a gente já. Diz que um cara ligou pra ele do nada lá. Aqui é do tal órgão, não sei o quê. Tem um boleto em aberto seu aqui de 5 mil reais. Aí ele... Nossa, mas... Peraí, eu tô aqui em cima do trator, na roça, trabalhando. Peraí, cara, deixa eu ver aqui, não sei como é que é isso não. Aí foi lá, levantou, e ele tinha tudo software lá, controle. Não achou nada, falou assim, cara, esse boleto aí não é nosso não. Não sei o que e tal. De onde que fala? Quem que fala? Enfim, perdeu a linha lá, né? Assim, não caiu em nada. Mas você vê, se é um cara bagunçado e o cara liga e fala que você deve 5 mil reais boleto, moço, manda o boleto aí que eu vou pagar. Já tá acostumado. Ele já tá acostumado. Porque a receber uma cobrança. Isso. O produtor às vezes pega muito pra acertar na safra, né? Alguma da colheita depois. E a hora que vê, meu amigo. E acontece, cara. Acontece. E essa falta de controle é preocupante. E aí, quando eu falo que o objetivo nosso é trazer esse conhecimento, essa vivência que a gente teve para o produtor, é profissionalizar mesmo. É efetivamente falar, cara, você tem um negócio muito grande. E aí, até tem um exemplo de um cliente, a gente andando um dia, ele falou, porque eu sou pequeno. Eu falei, cara, pega essa avenida principal de Rio Verde e me fala que empresa que fatura mais que você em um ano. Você vai contar nos dedos. Então, muitas das vezes, como os preços subiram muito, cara, a brincadeira não é pequena. Não é pequena, né? 1 hectare de soja hoje tá o quê? 6 mil reais, 7 mil reais, né? E 100 hectares é produtor pequeno, né? 100 hectares o cara gasta aí 800 mil, né? Cara, então, como que você vai falar que é pequeno? Os números são muito altos. E como os números da receita, os dos custos e despesas também estão muito altos. E aí, qualquer erro, é igual eu falo, cara, o cara fatura, sei lá, 10 milhões. 1% de erro, meu irmão, é muito dinheiro. 100 mil, né? É a caminhonete nova. É a troca da caminhonete. Então, é isso que é interessante. E aí, quando a gente partindo assim, até com uma informação mais melhorada, não pensando no desvio e tudo mais, vale a pena efetivamente fazer uma operação 100% com o banco? Vale a pena? A taxa de juros, que sempre foi 8, agora já está batendo na casa de 11 15. Nas operações de banco. Não, as operações do produtor. Então, cara, o cara está acostumado com 8, agora chega fechando em 11, 11,5. Uma operação de 10 milhões é uma milha, né? É muita coisa. Então, quando a gente começa a ver essa mudança dessa qualidade, a gente começa a discutir coisas que não se discutia, que não se tinha nem dimensão e nem ideia disso. Perfeito. E isso, cara, faz todo o resultado. Uma brincadeira dessa, você consegue ganhar 2, 3, 4 pontos na margem final. Nossa. Isso é muito. Principalmente para negócio de commodity, né? Isso mesmo. A margem o preço é a vala comum, né? Não tem para onde correr. E um negócio legal que você falou de commodities é o seguinte, cara, quanto você efetivamente ganha pelo ato de produzir e quanto que você ganha pela especulação? Esse é uma variação, esse é um indicador que só depois que a gente consegue ter uma qualidade melhor nas informações, você consegue pôr, tá tudo previsto para fechar a saca em 180. Segurei, consegui fechar em 200. Meu lucro foi de 70. Não, cara, seu lucro foi de 50. Você ganhou 20 de especulação. Alguém já tem que parar para pôr isso na mesa. Boa.
Porque numa dessas, a expectativa 180, quis especular, pagaram 160. Então você teve um ganho na sua operação de 50, mas você perdeu 20 por causa de uma falha na especulação. E esse é um outro item interessante que precisa ser dito. Mas só no momento que a gente consegue efetivamente montar e ter um resultado. Thiago, consegue fazer isso da noite pro dia? Cara, não consegue não. É um processo que vai evoluindo. Então imagina, você nunca teve controle nenhum. De repente você tem um quantos a pagar, quantos a receber, você já tá em 90% na frente, acima de 90% dos outros produtores. E aí você tem que ter um apontador, né? Alguém que vai levantar essas informações, vai trazer. E aí tudo isso vai acontecendo. Não, Thiago, mas isso é muito caro, isso, aquilo. Cara, caro é você não saber efetivamente quanto você ganha. Eu acho, tem uma sensação que na hora que você deitar no seu cama e falar assim, será que eu ganhei ou perdi nessa safra? Não, já aconteceu, cara. Eu já trabalhei um tempo com gestão de rebanho, né? De gado. Por isso que eu falo tanto de gado, que eu gosto demais. Ah, legal. Aí, cara, e o contrato que a gente fazia da prestação do serviço do software era em cima do número das cabeças de gado. Quantas vezes, cara, já não vi produtor sentar lá e falar assim, quantas cabeças você tem? Cara, eu acho que é umas 8 mil. 8 mil, tipo, um patrimônio de 10 milhões de reais em gado, eu acho que é 8 mil cabeças. Aí você ia. E a primeira coisa que a gente fazia era o inventário, passar todo o gado no curral, chipar, né? Registrar, colocar no sistema. Aí o cara tinha 5 mil, tipo, 3 mil a menos, Nossa. 3 milhões de reais a menos. Né? Então, e o outro também acontecia às vezes do cara falar que tinha 8, mas tinha 15. Entendeu? É uns negócios, uns absurdos assim, cara, desse nível, né? Aí você imagina quantos caminhões de gado não foram embora sem ele saber, cara. Exatamente. Não, e uma coisa que acontece muito na questão por falta de software, controle, porque software, cara, não adianta, né? Planilha de Excel é muito boa, eu adoro Excel. Também. Mas só que passa uma época, um tempo que você tá mexendo com uma planilha que só tem 2 pessoas que entendem a planilha, que é você e Deus. Depois de um tempo, só Deus, né? Nem você entende mais a planilha. Então, o que era muito comum, que a gente já pegou muito acontecendo nas fazendas de gado pelo Brasil. O cara pegava um boi gordo, vendia o boi gordo, ia lá e comprava um garrote magro. Ou seja, no quantitativo, Tava mesmo. a conta batia. Só que no peso, o boi tinha 5 anos que estava dentro da fazenda. Nossa. O mesmo boi. Você entendeu? O boi não ganha peso. Então, assim, a partir do momento que computacionou, né? Digitalizou, colocou o número no animal, identificou, mas pesou 500, como é que tá pesando 200 agora? Aí pegava. Cara, é aquilo que você falou. Aí você vai ligando os pontinhos. Sempre tem uma forma. Sempre tem. É muito complicado. É uma engenharia. O brasileiro tem uma escola para isso. Nós somos bons nisso aí. É o famoso jeitinho, né? E é interessante que quando você fala assim, cara, software. Eu vejo muito software de gestão de fazenda, eu já vi alguns, testei, cara, muito legal, mas a minha preocupação é quem vai imputar o dado no software. Não, aí você falou o outro... Tinha um cliente que eu ri demais a dele. Outra parte aí que ele, essa ele virou pra mim e falou assim, porque software é muito ruim, porque não serve pra nada, não sei o quê. Eu falei, beleza, deixa eu entender, me fala com quem a pessoa que lança os dados no software, pra eu poder bater um papo com ela e entender melhor. Não, sou eu. Qual que é o problema? Não, aí ele foi descobrir, tinha mais de 2 meses que ele não lançava dado no sistema. Eu falei, cara, não vai ter sistema. Não adianta não. Quem mexe com isso tem que ficar responsável Tem que ser alguém exclusivamente para isso. E tem que ser alguém com esse perfil. Com esse perfil. E aí, muitas das vezes, a gente chega em escritório de fazendeiro, não, tem uma moça aqui que é de extrema, moça, o rapaz de extrema confiança, é primo de não sei quem, é filho de não sei... Mas, cara, nunca trabalhou nessa área, nunca fez isso. Não tô desmerecendo quem nunca trabalhou, porque ele pode aprender e tudo mais. Aí solta o cara dentro do escritório, o produtor vai pra fazenda, aí o cara fica... Aí liga lá pro tal pessoa, eu ligo alguém, eu preciso da CPR, preciso disso, daquilo, o cara não sabe o que é aquilo. O que é CPR? Então não vai rodar, Thiago, e você já pegou alguma história bizarra assim, de tributária aí, nessas fazendas aí? Ou algum cliente assim que você lembra de cabeça? Cara, tem uma história que é engraçada, assim. A gente fez uma auditoria, e aí no relatório de auditoria, criticou a falta de documento, tinha um registro no sistema e tudo mais, criticou a falta de documento. Aí, beleza. Aí no ano seguinte, cara, a gente foi auditar, tudo tinha documento. Aí tinha muita coisa que era assim, o cara mandava o WhatsApp para administradora da fazenda, para parte do financeiro, paguei tal pessoa, disso, aí ela imprimia a tela
O print. daquela mensagem. Mas a melhor de todas foi uma vez que os caras pagam R$500 pra arrumar a cerca. Aí o cara segurou 5 notas de 100, bateu uma foto, mandou no WhatsApp, dizendo assim, ó, R$500 para pagamento de conserto de cerca. Aí a menina imprimiu o trem e pôs lá. Eu falava, cara do céu. Aí sim. Tributário, cara, tributário eu faço muito para pessoa jurídica. Então, assim, uma empresa que a gente fez recentemente, o contador anterior, simplesmente, quando a gente faz uma apuração de PIS e COFINS, por exemplo, a gente tem as operações de venda e as operações de entrada. No agronegócio, as operações de venda de produto que ele comprou, produziu, esses produtos não costumam ter PIS e COFINS. Mas tem vários outros serviços que tem. Por exemplo, contratei o frete de uma transportadora. Aí eu tenho o direito de 9,25% que eu paguei sobre o frete virar um benefício tributário. Como ele não tem PIS e COFINS a pagar, aquilo vira um crédito. E esse crédito eu posso usar para pagar outros impostos. Simplesmente o escritório anterior eu falava assim, essa empresa não tem PIS e COFINS a pagar, então não lançava nenhuma entrada. Aí todos os fretes contratados daquela empresa que dava o direito de 9,25% de benefício tributário, não foi lançado nada. Que lapada, hein? Aí eu peguei em 5 anos, cara, bateu na casa de 7 milhões de reais. E esses 7 milhões usamos para pagar outros impostos e tudo mais. E aí quando a gente colocou isso na mesa, o empresário olhou para mim e falou assim, cara, essa empresa minha tem 30 anos. Pela legislação, você só pode os últimos 5 anos, né, Thiago? Eu falei, Não. Ele falou, então tem 25 que eu tô deixando? Eu falei, tem 25. Tá, merda. Então, cara, é muito. Inteligência tributária. Inteligência tributária. Básico da legislação, saber exatamente como fazer. Entendeu? Então a gente se depara. E é muito, cara, a gente acha que não, mas empresa média, empresa grande, não, isso não é só coisa de empresa pequena. E um agronegócio, cara, qualquer coisinha são milhões. Qualquer coisinha. Então, coisinha não, qualquer movimentação são milhões, né? Então a gente identifica muito esse tipo de situação. E é muito, cara. E acontece bastante. Boa. Tiagão, teve algum assunto que a gente não falou que você queria falar? Não, cara, acho que a gente falou bacana. Acho que a gente tinha combinado de conversar sobre a contabilidade rural, fazer alguns outros assuntos, mas acho que é isso mesmo, cara. Não, acho que foi muito rica a nossa conversa. Obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Cara, você ter vindo. Quem quiser conhecer o seu trabalho aí nas redes, como é que faz? Pode procurar pelo perfil da Agritex, que é Agritax, T-A-G-R-I-T-A-X-B-R, Agritax BR. Agritax BR. Isso. Segue lá, turma. Tiagão, mais uma vez, obrigado então por você ter vindo. Valeu. Ter abrido espaço aí na sua agenda aí, movimentada. Foi uma conversa muito enriquecedora, né? Tirei várias dúvidas minhas aqui, aprendi bastante. E aí, me conta aqui, o que você achou do podcast? Escreve aqui embaixo e agora você paga nós, ó. Sabe como? Inscrevendo, né? Inscreve no canal, deixa seu like aí, comenta e compartilha. Fechou? E segue nós também lá no Instagram, né? @portalagro2 e @porpedromaia. E também nós estamos no TikTok, tá meio parado nosso TikTok, né, Dinamo? Dando voltar a movimentar o TikTok. Você vai fazer dancinha lá? Tá certo. Então valeu, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau.